Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanha do componente de História e claro que a gente tem muita coisa para continuar aprendendo. Então, eu quero convidá-los a verificar o nosso objeto de conhecimento. Nossa aula de número 13 tem como objeto de conhecimento mundos antigos, conexões, contrastes e legados duradouros. E no nosso detalhamento nós temos o seguinte: a diversidade dos reinos africanos. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre essas questões, sobre esse conteúdo que está aí para vocês, preste atenção na aula e me acompanha. Então, para iniciar, vamos tirar uma dúvida que muita gente tem ainda atualmente, independente de idade. Muita gente às vezes acaba confundindo quando nós falamos em África, tá? Mas que tipo de confusão que normalmente é feita? Você observa aqui, ó, que eu tenho ao meu lado o mapa da África. No entanto, quando nós falamos em África, nós estamos falando de um continente e não um país. Sim, para você que tinha essa dúvida ou que pensava que África era um país, então tira esse engano da cabeça. Vamos então sanar essa sua dúvida. África é um continente que, como você pode ver, cada uma dessas cores aqui, roxo, verde, amarelo, esse marrom, laranja, cada um deles é um país diferente dentro do continente africano. E você observa que até de certo modo, a silhueta do mapa e os contornos, né, de modo geral, do continente africano acaba sendo um pouco parecido com o do Brasil também, não é? Então, existe um país chamado África do Sul, mas que está dentro do continente africano, que inclusive está lá na parte de baixo ali de rosa, tá vendo ali, ó, lá na ponta África do Sul? Então, é um país, mas África, nós estamos falando de um continente repleto de diversos países. Por que eu comecei trazendo essa questão dessa confusão que muita gente faz e por que eu estou citando que a África tem tantos países assim? Para você começar a pensar justamente na temática da nossa aula, onde nós vamos falar de diversidade dentro desse continente. Porque se você imagina, né, se a gente começa a pensar, já que é um continente com tantos países, logicamente nós vamos ter também diversos povos que são diferentes, que têm também culturas, podem ser semelhantes, mas que também serão diferentes na questão de religião, na questão de linguagem e diversas outras características que são inerentes a cada povo. Ou seja, se hoje nós temos uma África tão diversa, né, na quantidade de países e de culturas que estão contidas nesse continente, você imagina também como era esse mesmo continente, mesmo antes da chegada do colonizador europeu no continente africano. Sim, e é isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje, um pouco sobre essa África, tá? Antes da chegada desse colonizador europeu e um pouco dessa diversidade contida no continente africano. Então vamos lá, diversidade dos reinos africanos na história. Claro que nós não vamos falar de todos os países nem de todos os impérios. Vamos falar especificamente de alguns, tá bom? Então vamos lá. A África, continente de rica história e diversas culturas, foi palco de grandiosas civilizações que floresceram ao longo dos séculos. Entre elas podemos destacar o Império de Gana, o Reino de Kush e o Império de Songhai, cada um com suas características e contribuições marcantes para o desenvolvimento do continente africano. Mas sabe um outro povo ou uma outra civilização, um outro império que também se desenvolveu, que teve grande importância dentro do continente africano? Foi o Egito, tá bom? A civilização egípcia, se você ainda não se tocou, também se desenvolveu dentro do continente africano. Mas nós não iremos abordar agora aqui o povo egípcio, porque ele já foi visto em uma outra aula, tá? Que vocês já assistiram aqui com a gente. Então nós vamos tratar de outros povos que também tiveram um grande processo de desenvolvimento e foram importantes dentro desse continente. E o primeiro deles que nós vamos falar aqui é o Império de Gana. Localização e período. Primeiro ali, ó, na imagem, você tem
ali a localização na parte do continente africano, onde hoje seria a localização atual do Império de Gana, compreendendo ali a região da Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Guiné, Senegal, e ali perto a gente tem ali a Gâmbia e Cabo Verde, né? Que inclusive alguns desses países que estão citados aí atualmente, como Burkina Faso, né? Tá naquelas discussões do urânio e tudo mais que parou de fornecer para a França, que está na mídia atualmente por conta dessas questões de tentar cortar laços com os europeus que desde muito tempo estabeleceram um certo domínio e exploração sobre esse continente, ok? Então vamos lá, localização e período. O Império de Gana, também conhecido como Ouagadougou, floresceu entre os séculos 6 e 13, situado no que é atualmente a Mauritânia e Mali. Era concentrado na região entre os rios Senegal e Níger. E por que toda vez que a gente fala nessas grandes civilizações, nós falamos sempre na presença dos rios? Como, por exemplo, na Mesopotâmia, a gente tem os rios Tigre e Eufrates, no Nilo. A gente tem ali, né, no Egito, na verdade, né, a gente tem a presença do rio Nilo. E agora aqui no Mali a gente tem esses dois rios aqui, né, o Níger e o Senegal. Por que é importante a gente falar sempre dessa presença dos rios? Porque não há como se desenvolver nenhum tipo de civilização, nenhum tipo de organização social sem água. Sem água não dá para viver, não é? O ser humano não produz água dentro do próprio corpo, ele precisa ingerir essa água para se hidratar, para a manutenção da vida. Assim como precisa da água para exercer alguns trabalhos específicos como a agricultura, a criação de animais também, a pecuária, porque os animais também precisam de água, como também nós precisamos não só para nos hidratar, mas também para lavar roupa, para cozer os alimentos e diversas outras atividades do nosso dia a dia. Então você tem sempre que lembrar que a maioria desses povos da antiguidade, dessas civilizações, sempre estarão ligadas, tá, no seu processo de desenvolvimento, à presença desses rios, que garantem essa água, como também esses rios servem como uma fonte de alimentos para, através da pesca, ser realizada, né, ser realizado esse abastecimento de alimentos também. Como muitas vezes você pode perceber que esses rios que estavam presentes ali, dessas grandes civilizações, serviam como rotas comerciais e também para transporte de pessoas através da navegação, ok? Continuando, sociedade e cultura. A sociedade de Gana, né, era hierárquica, com um rei poderoso no topo conhecido como Gana ou Warchief. A capital era Kombi Salé, dividida em duas partes, uma com residências reais e administrativas, e outra habitada por comerciantes e estrangeiros muçulmanos. A influência islâmica cresceu ao longo do tempo, particularmente entre a classe mercante. E na sequência, a gente tem uma representação desse Warchief, né, que seria esse chefe, essa liderança máxima na sociedade dentro desse Império de Gana. E você observa ali que ele está sentado ali no seu trono, observando tudo, bem vestido, mas que ao redor dele tem muita gente, tanto na frente quanto atrás. E se você for observar, eles estão ali produzindo alimentos, estão comerciando, estão realizando uma atividade comercial, que é ligada, claro, à questão da economia, tá bom? Mas a gente não pode se deter muito, vamos lá então. Como que vai acontecer o processo de declínio desse povo? O declínio do Império de Gana começou no século XI, devido a uma combinação de fatores, incluindo pressões militares dos almorávidas do norte da África, esgotamentos das minas de ouro e o surgimento de estados concorrentes como o Império do Mali. E aqui, né, na nossa imagem, nós temos aqui uma ilustração desse povo almorávida que chega, que vai conquistar o Império de Gana, levando ao seu declínio, tá bom? Por quê? Porque chega um outro povo mais forte, normalmente através
de lutas, de guerras, um povo mais fraco acaba sendo dominado e reduzido ao estado de quê? Muitas vezes de escravidão ou muitas vezes são realmente exterminados. Na sequência, no próximo império que a gente vai ver é o reino de Kush, tá bom? E aqui nós temos então dentro do nosso mapa a localização, né, de onde seria hoje, né, a localização específica do desenvolvimento desse reino. E ali em verde nós temos ali, ó, o Império Kushita, nessa região da África, ali perto do Mar Vermelho, tá bom? E olha que nós temos ali, ó, Mênfis, Tebas, Napata, Meroé. Então nós temos ali, né, essa região perto de onde? Adivinha de onde é que esse reino de Cush vai estar perto? Do Egito, que se você prestar atenção aí no nosso mapa, você vê que lá no topo dessa parte verde tem um emaranhado de linhas ali, ó, tá? Que formam um triângulo, tá bom? Essa região desse triângulo ali é a região onde nós vamos ter o desenvolvimento do Egito, principalmente ali ao longo do rio Nilo, tá bom? Mas o Império Kushita vai ter então essa proximidade, e isso é importante para a gente entender que essa proximidade com o Egito vai fazer com que o reino de Kush também seja influenciado pela cultura dos egípcios, ok? Então vamos lá, reino de Kush, localização e período. O reino de Kush, ou Kush, né, tanto faz ser com C, U, XE ou com KU, SH. As duas formas são corretas de se escrever, porque é um nome estrangeiro, né, que foi adaptado para o português, então as duas formas são corretas, por isso que eu disse o tanto faz. Então o reino de Kush existiu aproximadamente de 1070 a.C. a 350 depois de Cristo, localizado ao sul do Egito, no atual Sudão. Kush teve várias capitais ao longo de sua existência, incluindo Kerma, Napata e Meroé, né, que aparece ali no nosso mapa que a gente acabou de ver, ali uma dessas capitais que é Meroé, situadas lá no nosso mapa, tá bom? E qual é a relação com o Egito? A primeira que a gente já estabeleceu era justamente a proximidade geográfica que se tinha, não é? Então, Kush teve uma relação complexa com o Egito, incluindo períodos de dominação egípcia, porque quando a gente parar para estudar um pouco da história egípcia, você deve ter prestado atenção quando você estudou com o professor Ian, que o Egito era dividido entre Alto e Baixo Egito, que depois de um certo período, as coroas do Alto e Baixo Egito foram juntadas, dando formação ao primeiro período dinástico do Império Egípcio, não é? E adivinha? Kush, então, estava ali no meio desse bolo todo, acabando se tornando, né, um povo que era subordinado ao Egito por algum tempo. Continuando, vamos lá. Então, incluindo esses períodos de dominação egípcia, bem como governando também o Egito com a 25ª dinastia, também conhecida como a dinastia Núbia. Olha só, uma hora é dominado, outra hora é dominador. E essa dinastia Núbia que vai acontecer aí, né, de 747 AC até 656 AC. Os Kushitas adotaram e adaptaram muitos aspectos da cultura egípcia, incluindo a escrita hieroglífica e práticas religiosas. Então nós vamos dizer o que com isso? Que aquele sistema de escrita, né, dos egípcios, que onde eles adotavam ali a escrita hieroglífica, onde nós vamos ter a escrita demótica, nós vamos ter um tipo de escrita que era utilizada pelos mais bem informados, pelos sacerdotes, e uma forma de escrita que era utilizada por pessoas mais simples, mas isso também vai se estender a essas populações mais perto que tinham essa influência, além da religião também, por ser influenciada pelo Egito, também ser, né, de ter aquelas características das divindades antropozoomórficas e politeístas, ou seja, aquela religião que acredita na existência e cultuação a diversas divindades que normalmente estão ligadas às questões, por exemplo,
da natureza, do tempo, do sol, da lua, dos corpos celestes de modo geral, né? São associadas à vida, à morte, à fertilidade e algumas outras características que a gente levaria muito tempo para citar nesse momento, tá bom? Mas em relação à economia e cultura, como funcionava? O reino de Cush era um centro de comércio beneficiando-se de sua localização estratégica entre o Egito e o interior da África. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que por conta dessa localização de estar perto ali para a saída para o mar, ali perto do Egito, e também para o interior, ela se tornava fácil uma rota comercial preferida por muita gente. Até porque a gente não pode esquecer que essa região era intercortada por vários rios, tá? Principalmente o Nilo ali, que era excelente para a navegação e realização de comércio. Mas aqui também nós temos uma espada de bronze do reino de Cush. Por que a gente tem que colocar essa espada aí como exemplificação? Porque nas formas de comércio, a questão da metalurgia era muito forte. Por quê? Porque objetos de metal eram importantíssimos no dia a dia, fosse para as atividades de casa, para cortar alguma coisa que fosse necessária, quanto também, principalmente, nas mãos dos soldados, tá bom? Então, Meroé, que era uma das capitais do reino de Cush, não vamos continuar na nossa leitura, como a gente vai ver, uma das capitais cuxitas era famosa por sua produção de ferro, evidenciada por numerosos fornos de fundição encontrados na região. A arte cuxita e a arquitetura, incluindo pirâmides e templos, mostram uma mistura única de influências egípcias e africanas. Mas, para além de Cush, nós vamos perceber também, se você for estudar um pouco mais a fundo, que existiam outros povos que eram excelentes artistas de metal, não só produzindo armamento, como também produzindo joias preciosas, à base de metais preciosos, como, por exemplo, ouro. Já ouviu falar no ouro de Ofir? Então, é lá da África, né? Que o pessoal falou que era o ouro mais refinado, mais bonito que existia. Então, na África, nesse momento, foi comum se encontrar artistas, né, os ourives, que é a pessoa que trabalha com ouro, que tinham uma qualidade muito maior na sua qualidade de produção de peças de ouro, inclusive, do que os ourives europeus, tá bom? Continuando, vamos lá então. Meroé, uma das capitais cuxitas, era famosa por sua produção de ferro, como a gente acabou de citar, evidenciada por numerosos fornos de fundição encontrados na região, e a arte cuxita e a arquitetura, incluindo pirâmides e templos, mostram uma mistura única de influências egípcias e africanas, ok? E o declínio desse povo, como aconteceu? O declínio de Cush ocorreu devido a fatores como a invasão do reino de Aksum ou Axum, mudanças climáticas que afetaram a agricultura e a mudança das rotas comerciais, porque se você perde essas rotas comerciais, é difícil você conseguir promover o escoamento dos seus produtos. Se você perde rotas comerciais, então a sua economia tende a ter uma certa estagnação, porque você não tem como mais vender esses seus produtos. O outro império que a gente vai falar também um pouco aqui brevemente é o Império Songhai. Então, localização e período. O Império Songhai foi um dos maiores estados da África Ocidental, existindo aproximadamente entre os séculos XV e XVI. Ele estava centrado nas cidades de Gao e Tombouctou, no atual Mali. E aqui na sequência nós temos um mapa que vai trazer para a gente essa ideia geral de onde hoje, geograficamente, estaria situado, tá bom? Esse império, o Império Songhai, está ali, ó, pegando uma região muito grande, ele pega Mali, Tequiru, ali tem pelo menos uns 5, 6 países estão ali, naquela linha ali, ó, amarela ali, que está marcando a região onde esse império estava citado, tá bom? Continuando, a administração e governo, então, desse império, como é que ela vai estar organizada
e quem era a maior figura de influência política e poder dentro dessa sociedade. O Império Songhai era governado por um imperador chamado de Askia. Então, o Askia, nesse momento aí, né, é um título, assim como, por exemplo, no Ocidente, né, a gente teve na Europa as figuras de poder como um rei, um imperador, ou então ainda também na Roma Antiga a gente tinha a figura do César. César não era o nome, também era um título. Aqui no Império Songhai a gente vai ter o título do Askia, né? E um dos mais importantes então vai ser o Askia Muhammad I, tá bom? Então Askia quer dizer o quê? O grande. E por que ele vai ser tão importante nesse caso, o Askia Muhammad? Né? Porque ele foi um dos líderes mais notáveis, expandindo o império e reformando a administração e o sistema de tributos. Ou seja, ele vai causar um grande processo de organização da sociedade, permitindo que desse modo o império se expanda e se firme, tá bom? Então Songhai era conhecido por seu sistema de governança altamente organizado, com governadores provinciais e um exército permanente. E eu quero que vocês conheçam aqui comigo, né, então, quem era esse cara, o Muhammad, né, o Askia Muhammad, que então foi esse administrador, esse líder fantástico, a ponto de transformar Songhai num grande império, tão organizado que fazia inveja para muito império europeu, inclusive. Tá bom? Então aqui, muito obrigado, Muhammad, Askia Muhammad, pela sua participação aqui com a gente. E na economia, quais são as principais economias, então, que vão ser colocadas em vigor para trazer esse império, ou melhor, para tornar esse império tão grande? Então, como Ghana e Mali, antes dele, Songhai prosperou com o comércio de ouro e sal. Por que era importante comércio de ouro e sal? Para que eles servem? Ouro, acho que você já associou que serve principalmente para se fazer joias ou para servir também como lastro financeiro, para ficar guardado nos tesouros reais, nos cofres reais, como forma de riqueza ali garantida para você ter em um momento de diversidade, ou então para garantir os gastos da coroa na questão da administração. E o sal, por que ele é tão importante? Bem, eu acho que todo mundo, hoje em dia, né, deve ter sal em casa que usa para temperar a comida, usa para colocar numa tapioca, para fazer o almoço, para fazer diversas coisas, né, mas principalmente na questão dos preparos dos alimentos, como também no processo de conservação dos alimentos. Então, se hoje em dia o sal ainda é utilizado para tempero e como também uma especiaria que vai ajudar a conservar os alimentos, mesmo nós tendo hoje vários aparelhos de refrigeração que também têm esse propósito, como geladeiras de diversos tipos e modelos, e mesmo também os freezers, né, que ajudam nesse processo de conservação através do resfriamento, você imagina então qual era a importância que o sal tinha naquele momento que não existia nem energia elétrica? Então você pode imaginar que grande parte dos alimentos era mantido através do processo de quê? De salgamento. Por quê? Porque o sal vai proporcionar aquele processo de desidratação, né, daquilo que você está ali querendo preservar, seja uma carne ou um peixe, promovendo o processo de desidratação, ou seja, aquela carne ou aquele peixe vai eliminar toda a água por conta da ação do sal, e isso acaba retardando o processo de ação das bactérias que causam a decomposição nesse alimento que agora está salgado e está desidratado. Então você imagina que era muito importante, principalmente para aquelas populações que viviam indo e vindo no deserto, que necessitavam de ter um alimento que pudesse durar bastante tempo sem estragar, sem se decompor. Então o sal era muito importante, não só para as populações que viviam naquela região, como também poderia ser exportado para outras localidades. Ok? Continuando. A cidade de Tombuctu tornou-se um centro intelectual e comercial, atraindo estudiosos, comerciantes e mercadorias de todo o mundo islâmico e além. Mas por que dar um enfoque nessa questão
desses estudiosos, de comerciantes e de pessoas do mundo islâmico ali de modo geral e também de fora. Porque você tem que pensar que o que nós temos hoje de conhecimento, de cultura, não é só o que veio da Europa do colonizador, não é só as heranças dos povos romanos e do povo grego que a gente viu anteriormente, né, dos romanos e gregos. Não. Diversos outros povos contribuíram com o processo de produção de conhecimento na matemática, na astronomia, na física e em diversas áreas. Como, por exemplo, os povos muçulmanos e os islâmicos têm grande contribuição na questão do cálculo matemático. Então, nesses lugares onde você tinha tanta cultura, tanta gente diferente, estudiosos de áreas diferentes, claro que nós vamos ter o processo de produção de conhecimento efervescente e claro que vai ter muita gente pensando nessas questões, tá bom? Cultura. Songhai era um centro de aprendizado islâmico, com muitas madrasais, escolas e universidades. Aqui, ó, eu encontrei a imagem de um madrasal, tá? Só para a gente ilustrar o que é esse madrasal, que serve como essas escolas e universidades. E você observa que na sua arquitetura, você olhando de fora, se você não souber o que é, você pensa, eu estou em frente de uma mesquita, não é? Parece uma mesquita? Ali com aquela parte no meio ali daquela abóboda, na verdade, esse é o termo, abóboda, tá? Aquela forma que tem ali, que é meio arredondada ali para cima, ali no meio, com essas torres na frente e esse arco com esses desenhos coloridos. Se você não souber o que é, você pensa, eu estou na frente de uma mesquita. Mas, nesse prédio especificamente aqui, nós estamos falando de um madrasal, que é justamente esses centros de conhecimento que atraíam esses povos islâmicos, esses pensadores, esses estudiosos e pessoas de várias partes do mundo que vinham para discutir e produzir conhecimento, tá bom? Então, para além da Europa, em outros continentes também, além da questão do Oriente, na África também nós vamos ter importantes centros de produção de conhecimento. E principalmente como exemplos desses centros de produção de conhecimento, temos as chamadas madrasais, que funcionavam como escolas e universidades, ok? Então a cidade de Tombuctu, em particular, era famosa por seus manuscritos e estudiosos que contribuíram para o desenvolvimento da ciência, literatura e filosofia islâmica. Então, conhecimento, cultura e produção de ciência era o que não faltava também dentro da África. É por isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado na visão quando nós olhamos para outro povo e imaginar assim, na África só tem selva, ou melhor, só tem savana, só tem leão e zebra correndo para lá e para cá, porque é o que é apresentado para a gente pelos meios de comunicação que a gente tem acesso. Ou então também você muitas vezes apenas vê o retrato de uma África associada à miséria, à fome e desnutrição. Não estou dizendo que essas coisas não existem. Isso aí existe em qualquer parte do mundo, inclusive no Brasil, né? Gente passando fome, gente passando necessidade e tudo mais. Pobreza existe em qualquer parte do mundo. No entanto, o que eu estou falando para vocês prestarem atenção é que, para além dessas coisas, existe sim uma cultura muito rica, diversificada e produção de conhecimento. Ok? Então, para a gente fechar, vamos lá? Então, vamos falar sobre a questão do declínio desse povo, para a gente encerrar aqui. Então, o Império Songhai começou a declinar no final do século XVI. Em 1591, o Império foi invadido por uma força marroquina equipada com armas de fogo, o que resultou na derrota das tropas songhais, marcando o fim do Império. Então, a gente já começa a ver a presença das armas de fogo, né, com certeza que utilizavam pólvora e chumbo, e
ainda os africanos não dominavam ainda, pelo menos desse império não dominava esse tipo de tecnologia, então com menos força militar acabaram sucumbindo aos marroquinos que chegaram e dominaram a região. Ok, queridos? Muito obrigado a todos vocês pela atenção e essa foi a nossa aula de hoje.